nessa edição do Jornal da Univates. Reforma da Previdência apresentada ao Congresso. Departamento de Trânsito estuda tirar semáforos do cruzamento entre as avenidas Senador Alberto Pasqualini e Amazonas. E ainda a Lajadense empata com o Cruzeiro pela divisão de acesso. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa noite. O governo apresentou ontem ao Congresso Nacional a proposta de reforma da Previdência Social, com mudanças que podem afetar todos os segmentos da sociedade. A intenção da equipe econômica com a proposta é economizar R$1 trilhão em 10 anos. O presidente Jair Bolsonaro entregou ontem ao Congresso o novo projeto de emenda à Constituição que prevê a reforma da Previdência. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso e pode sofrer mudanças. Até lá, as regras atuais continuam valendo. Essa PEC agora vai para uma comissão de Constituição e Justiça dentro da própria Câmara dos Deputados, em que serão avaliadas a constitucionalidade do que está sendo proposto, para ver se não está ferindo nenhum dispositivo já existente na Constituição, ver se há compatibilidade, e depois disso, então, vai também para uma comissão especial dentro da Câmara dos Deputados. Na Câmara e assim no Senado podem haver alterações, emendas, projetos em que vão alterar o que já está proposto. Então, o que foi encaminhado não quer dizer que é o que vai valer, porque o que foi encaminhado pode ser alterado. Inclusive, se sabe que vão surgir propostas de alterações. Segundo essa advogada, as novas regras, se aprovadas, não afetam os que já encaminharam a aposentadoria, mas diversas mudanças estão por vir. É a idade mínima para a mulher, 62 anos, e para o homem, 65. Isso quer dizer que a aposentadoria por tempo de contribuição, que sempre existiu até agora, 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem, não existirá mais. Existirá apenas a aposentadoria por idade. Essa aposentadoria por idade, então, que será de 62 anos para a mulher, 65 para o homem, exige um tempo mínimo de contribuição de 20 anos para os dois. Essa é a principal alteração que nós temos, então, nessa nova proposta. Estou falando, num primeiro momento, apenas dos empregados, enfim, dos segurados vinculados ao regime geral da Previdência, que é o nosso INSS, da iniciativa privada, porque a PEC também mexe, pretende alterar regras dos servidores públicos, os que são vinculados a regimes próprios de previdência, federal, estadual, municipal, enfim, que também estão abarcados nessa reforma que está sendo proposta. O IBGE aponta que a população está vivendo mais. Em 2060, o Brasil vai ter 73 milhões de idosos. Com as alterações da nova proposta, a ideia é obter uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. A gente acompanha o déficit, ele é crescente, isso é natural, porque as pessoas estão vivendo mais. Que bom! As pessoas vivem mais e vivem melhor. Isso é natural. Uma reforma é necessária. Talvez em alguns pontos ali da reforma a gente vai ter que tentar mudar, principalmente em relação às mulheres. As mulheres estão muito prejudicadas. Uma outra questão que me chama muito a atenção, que isso vai ajudar na economia, além da reforma, é a desvinculação da DRU. Aquela desvinculação das receitas da União, que isso se extrai da Seguridade Social para outros fins, nessa proposta está extinta. E isso é uma questão que nós, eu digo previdenciaristas, a gente sempre debatia muito. Estão tirando o dinheiro da Seguridade, que seria para pagar para o trabalhador, e colocando em outros fins. E isso estão extinguindo, estão afastando dessa proposta. Mas vai ter muito assunto ainda, o povo com certeza vai ter tempo de assimilar isso conforme o tempo vai passando. Pessoas enquadradas no benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social têm até o dia 31 de março para se inscreverem no Cadastro Único em 2019. O registro é obrigatório. Quem ainda não fez ou não fizer até o prazo pode ter o mesmo suspenso a partir de abril. O procedimento deve ser feito no CRAS. E no próximo bloco, o Departamento de Trânsito estuda tirar semáforos do cruzamento entre as avenidas Senador Alberto Pasqualini e Amazonas. O
medicamento para profilaxia pré-exposição, a PrEP, usado para a prevenção ao HIV, pode ser encontrado em mais de 11 municípios no Rio Grande do Sul neste ano, entre eles Lajeado. A medida faz parte da estratégia de prevenção ao HIV. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado no país a fornecer o medicamento. O Departamento de Trânsito de Lajeado instalou 4 semáforos no cruzamento das avenidas Senador Alberto Pasqualini e Amazonas, no bairro Universitário, dia 17 de janeiro. Um mês depois, a Prefeitura analisa se mantém ou os retira. Lajeado conta com cerca de 40 semáforos. 4 foram instalados ainda em janeiro no cruzamento das avenidas Senador Alberto Pasqualini com Amazonas. O objetivo foi dar mais segurança ao trânsito e reduzir o número de acidentes no local. Em primeiro lugar, a gente foi tomando todas as ações que eram necessárias para minimizar os acidentes no local, certo? Depois foram as indicações através de placas, os quebra-molas, posteriormente o semáforo. Trabalhamos com o semáforo, né, até porque havia uma certa indicação para a aplicação dele no local, só que na prática, infelizmente, nos horários se concentrou muito fluxo ao mesmo tempo. E o semáforo, ele infelizmente, nesse momento, né, para aquele ponto, ele se tornou muito demorado, né? Ele não consegue dar a fluidez necessária. Inicialmente estava prevista a retirada das faixas elevadas instaladas em maio do ano passado, mas elas foram mantidas ainda para a percepção do comportamento do trânsito com os semáforos no cruzamento. Entre as alternativas que a Prefeitura testa para melhorar a fluidez no trânsito está alterar o tempo dos semáforos. Tanto é que nós continuamos os estudos, vamos verificar a situação de tempo, recuos, que são ali de parada de veículos, e para realmente verificar, né, tecnicamente, se há necessidade ou condições de mantê-lo no local. Porque realmente a gente precisa ter a certeza, precisávamos enfrentar os problemas agora, né, que nós estamos tendo, que é o retorno da Univates e também o retorno das pessoas, né, das férias, vamos assim dizer, que realmente pela concentração de movimento, aí a gente tinha inclusive nós tínhamos uma medição, né, de volume diário de veículos lá, que se tornou maior, até a verdade, pelo crescimento e algumas outras pessoas de outros municípios que estão utilizando como via alternativa. Se os equipamentos forem retirados do cruzamento, vão ser instalados em outros pontos. Nós temos vários pontos que têm a necessidade de semáforo, existem alguns planejamentos de engenharia de tráfego também, correto? E eles não vão ficar ociosos. Isso não tem nenhuma condição de permanecer sem emprego. O Brechó do Bem é sábado no bairro São Bento, em Lajeado. É das 8 da manhã às 8 da noite. Vão ser comercializados vestuário, calçados, livros, brinquedos e acessórios em geral. Os preços variam de R$ 5 a R$ 20. E no próximo bloco tem a previsão do tempo. Nós já voltamos. A Diretoria de Relações Internacionais, DRI, da Univates, recebe inscrições a partir de segunda-feira de estudantes interessados em estudar no exterior em 2019B. São 48 opções de universidades em 21 países. As inscrições podem ser feitas até dia 11 de março. E entre os dias 26 e 28 deste mês tem a Semana do Intercâmbio na Univates. A ideia é divulgar as opções de intercâmbio e seus benefícios. Entre as atividades, palestra, workshop e feira gastronômica. Mais informações pelo site univates.br/eventos/Semana do Intercâmbio. E agora a gente fala da previsão do tempo para amanhã. A massa de ar quente que atua sobre o estado proporciona outro dia ensolarado ao vale. Em Lajeado, a temperatura fica entre 21 e 36 graus. Em Arvorezinha, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 34. Já em Progresso, as marcas ficam entre 20 e 35 graus. E a seguir, Lajeadense empata com o Cruzeiro pela divisão de acesso. Neste sábado tem escolha da Corte do Carnaval de Estrela. 10 candidatas concorrem ao título de Rainha Mirim, Rainha Adolescente, Rainha Adulta e Rainha da Diversidade. O desfile vai ser na escadaria do Rio Taquari, às 8 horas da noite.
Agora falamos de esporte. O Clube Esportivo Lajadense recebeu ontem à noite em casa o Cruzeiro, partida válida pela segunda rodada da divisão de acesso. Torcida animada, bom público para assistir a segunda partida da divisão de acesso do Lajadense. Jogo contra o Cruzeiro de Porto Alegre. No primeiro tempo, o Lajadense manteve na maior parte do tempo no campo adversário, mas faltou força para levar perigo ao goleiro Matheus. Tentou na cobrança de falta, mas a zaga afastou. De escanteio, mas a defesa cortou. Com um time formado na maioria por jogadores experientes, o Cruzeiro atacou por volta dos 22 minutos, mas Kevin defendeu sem dificuldade. Intervalo, lua iluminando o céu, mas no estádio as torres do campo se apagaram. Eletricistas foram chamados e o problema foi resolvido, permitindo que o jogo continuasse. Na segunda etapa, jogo truncado, arrastado, com paralisações e poucas oportunidades. O Cruzeiro tentou na cobrança de falta, mas a zaga afastou na tranquilidade. No finalzinho, o Cruzeiro ainda tentou 1, 2, 3, mas o goleiro Kevin não deixou o marcador sair do zero. Com o resultado, o time do técnico Serginho Almeida somou o segundo ponto e está na terceira colocação da chave B. A próxima partida do Alviazul é sábado, fora de casa, contra o Bahia. Faltam pouco mais de 6 meses para a sexta Estrela Multifeira, mas muitas empresas já garantiram seu espaço no evento de negócios e entretenimento. O evento vai ser nas dependências do Porto de Estrela. 60% dos estandes já foram comercializados. Interessados em expor na feira podem contatar a Lume Eventos. A Santa Flor vai ser de 19 a 22 de setembro no Ginásio Municipal de Esportes, em Santa Clara do Sul. Na quarta edição, além das flores, o enfoque vai ser a agroecologia. A programação vai contar com palestras, oficinas e fóruns com especialistas. E o Jornal da Univate, segunda edição de hoje, fica por aqui. Mais notícias amanhã a partir do 12h15. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.